Que o amor, a misericórdia e a paz do nosso Deus e seu Filho Jesus nos sejam multiplicadas nessa noite. É com muita alegria que eu me encontro hoje entre os irmãos. Agradeço a oportunidade que me foi confiada aos pastores. Pastor Elidson, pastor Luciana, muito obrigado pelo convite, pela confiança, por me emprestarem o seu púlpito para pregar a palavra de Deus. Agradeço ao nosso amigo Anderson, que foi a ponte para que nós aqui pudéssemos. E, sobretudo, agradeço ao nosso Deus, pois eu entendo, assim como eu reconheço a sua soberania, só estaria aqui segundo a sua vontade e permissão. Então, ao nosso Deus, o meu muito obrigado por Ele me ceder a oportunidade de, nessa noite, ser um canal da sua palavra para a edificação da sua igreja. É muito bom conhecer vocês, é muito bom estar entre vocês, é muito bom, de verdade, ser porta-voz de Deus para cada um de vocês. Eu espero que vocês, meus irmãos, estejam contentes com a minha presença hoje. Que bom, eu vou acreditar porque eu sou crente. Mas é muito bom sentir o calor, é muito bom sentir a alegria dos irmãos e percebê-la no meio da igreja. É muito bom quando isso acontece. A minha oração e o meu desejo para essa noite é que Deus ele seja propício a todos nós, que por bondade e por misericórdia Ele possa vir falar aos nossos corações, comunicando a sua palavra ao nosso espírito, a fim de que uma vez a ouvindo, a recebendo e a compreendendo, ela possa resultar em ações práticas na nossa vida. Esse é o meu desejo de fato, e eu espero que cada um dos senhores estejam com grandes expectativas em seus corações, para que Deus possa vir entre nós, se manifestar através do seu Espírito entre nós e aquecer o nosso coração com a sua palavra. Eu espero que haja essa expectativa em vocês, meus irmãos, porque em mim sempre há forte expectativa, uma vez que eu entendo que Deus ele sempre se manifesta no meio do seu povo. Eu quero convidá-los, por gentileza, a abrirem suas Bíblias na luz de Isaías, capítulo 6. Faremos a leitura a partir do verso 1 e os seguintes até onde nos interessar. Glória, glória. Amém. Estamos juntos, irmãos? Amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou eu, envia-me. Graças a Deus por esta palavra. Queridos irmãos, como sabemos, a palavra de Deus, a Bíblia como nós conhecemos, ela não é escrita de modo cronológico, mas sim de modo didático. No sentido de que tudo aquilo que está sendo compartilhado com uma intenção lógica, a fim de compreender uma verdade que por trás dos textos se encontram.
E como nós também sabemos, estas verdades que se encontram por trás do texto, nada mais é do que o próprio Cristo, que é aquilo que nós conhecemos e chamamos como a chave hermenêutica de toda a Escritura. Partindo do mesmo princípio e entendendo isso, nós não podemos olhar para o livro de Isaías ou ter a própria história de Isaías e conhecê-la e compreendê-la sem ter como ponto de partida o próprio capítulo 6 do livro de Isaías, uma vez que o livro de Isaías começa com o capítulo número 6. Nós estamos diante exatamente do momento em que Deus chama Isaías e estabelece a sua vocação profética para Israel, mas sobretudo não só para Israel, mas para toda a história que posteriormente vai se desenvolver, se tornando aquele que comunicará com maior expressividade, não só em conteúdo, mas em revelação, sobretudo a respeito do Messias, o Cristo, Filho de Deus. E o capítulo 6 de Isaías, ele é tão importante para nós, porque neste texto há algumas lições muito valiosas e que devemos tê-las a fim de entender a maneira não só como Deus nos chama, mas a razão pela qual Ele nos chama. Glória! Entendendo isso, vai fazer com que assumamos uma postura em relação à realidade do reino de Deus, na qual tudo aquilo que vier a acontecer ou precisar acontecer, acontecerá segundo os desígnios de Deus, e cujos desígnios nós estaremos em conformidade com eles, e assim agradando a Deus e fazendo com que a finalidade última da nossa vocação e do chamado de Deus para nós, de fato se estabeleça. E são estas lições que eu quero poder compartilhar com os irmãos. Nós encontramos no capítulo 6 de Isaías, o Isaías tristonho, choroso, abatido, profundamente triste em virtude da perda de alguém que ele amava. Mas a tristeza de Isaías só será melhor compreendida à medida que a gente leva em consideração o que está acontecendo por trás do texto. A tristeza de Isaías não está relacionada apenas com a perda do rei que ele amava, e que não só era próximo a ele em virtude do seu exercício ou da sua presença na corte, como também a sua relação parentesca com Uzias. Mas a tristeza de Isaías não é só com a morte do rei Uzias. Como nós sabemos, o reino de Israel era formado por um único reino, que mais adiante, no ano 930 a.C., vai se dividir em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, tendo como seu governante Jeroboão I, o reino do sul, Roboão. E agora o reino do sul começa a se desenvolver na história, tendo como o seu principal personagem para o processo de desenvolvimento, tanto econômico, político e espiritual, Uzias. Uzias, ele reina a partir do ano 792 até o ano 740 a.C., dedicando 52 anos da sua vida para gerar para Jerusalém e Judá prosperidade, estabilidade e muita segurança. Porém, com a sua morte, este tempo de paz, de tranquilidade, de prosperidade e de estabilidade dentro do cenário mundial deixa de existir, e agora as ondas de aproximidade em relação a alguns reinos que em seu cenário pessoal deseja irromper contra Israel, temos
vemos uma figura surgindo na história, uma nação aparecendo na história, que vai ser responsável por gerar forte medo e pavor, não só Israel, como todas as nações dentro do cenário mundial. O reino da Síria cresce. E à medida que o reino da Síria cresce e avança, expandindo as suas fronteiras, expandindo os seus territórios, ela se aproxima cada vez mais de Israel. Aquele Israel que antes se regozijava na confiança de que não possuíam razões para sentirem medo, agora sentem medo e pavor, uma vez que toda a estabilidade, toda a segurança, toda a prosperidade, toda a tranquilidade que eles desfrutavam e sentiam, estavam todas depositadas em um único homem. Ora, é de se compreender a alegria de Israel, porque não é todo dia que nós vemos alguém com um ministério tão frutífero, ou com um reino tão frutífero e próspero. Uzias foi aquele que conseguiu ter o maior tempo de estabilidade em seu reinado. A nossa realidade é muito diferente da realidade de Israel. Nossos governantes, eles governam por 4 anos. E se no período de 4 anos nós conseguimos viver e experimentar tantas inconstâncias, incertezas, dúvidas e preocupações, imagina agora um povo que deposita a sua esperança em um homem, ver esta esperança agora se perder e não mais existir. A razão do medo de Israel, que se reflete e se enxerga na vida de Uzias, no ministério de Uzias, na história de Uzias, faz com que a gente compreenda não só a tristeza de Isaías, como a tristeza de todo Israel. A Síria está se aproximando das portas de Israel. Já não há mais paz, já não há mais tranquilidade. E a única coisa que existe nos corações dos homens e mulheres, jovens e crianças, é forte insegurança. Uma crise está estabelecida em Israel, mas sobretudo uma crise está estabelecida na vida de Isaías. Diferente do imaginário de muitos homens e mulheres evangélicos, que é a ideia que se tem quando se pensa num profeta, um homem velho de cabelos brancos e barbudos. Isaías é um jovem entre os seus 18 e 20 anos, que está iniciando no exercício profético, está dando os seus primeiros passos, mas ele não é qualquer um, ele faz parte da realeza de Israel. É um jovem com posses, com riquezas, com um futuro promissor, com uma brilhante carreira diante de si. E agora, dentro deste contexto, Isaías precisa tomar uma importante decisão. Uma decisão que vai mudar toda a sua vida, e ele tem consciência disso. E é dentro deste contexto de uma crise profunda que nós então ouvimos e lemos no texto, na palavra de Deus, no capítulo 6, versículo 1. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Aleluia. Veja que são as palavras de Isaías. É Isaías que diz, no profundo das suas crises pessoais, no profundo da sua tristeza, da sua dor, tomado de grandes inquietações em sua alma, de tantas dúvidas e incertezas, que vai dizer que é neste momento, neste tempo, nesta circunstância, neste contexto de crise, que ele vê o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! E aqui nós encontramos uma primeira
do texto que nós lemos. É o Senhor quem cria e se apropria das crises que se estabelecem na nossa vida para gerar e promover aquilo que Ele precisa fazer na vida daqueles que Ele chama. Deus sempre vai fazer e vai se apropriar e utilizar as crises para forjar a nossa fé e nos tornar prontos para aquilo que Ele já estabeleceu a respeito da vocação que Ele estabeleceu conosco. E não é pouco comum os filhos de Deus, diante dos problemas e diante das dificuldades, sentirem o peso dos acontecimentos. É assim que nós nos sentimos. E veja que Satanás não tem nada a ver com isso. O diabo não tem absolutamente nada a ver com estas questões, uma vez que Deus é soberano. E se entendemos e sabemos o que a soberania de Deus significa, então diremos e reconheceremos que todas as circunstâncias, independentes de quais sejam, estarão sendo promovidas, dirigidas, administradas pela boa mão do Senhor. É Ele quem está fazendo, e tudo que Ele faz, segundo a sua palavra, é bom e há um propósito estabelecido no céu e no coração de Deus para estas questões. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, jamais deveremos negar a maravilhosa oportunidade de experimentarmos um tempo de crise em nossa vida. E uma outra coisa muito importante: só quem vai viver crise de fé são os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, eles passarão pela difícil e triste experiência da crise de fé. É Deus quem cria, é Deus quem faz, é Deus quem permite, é Deus quem traz, é Deus quem coloca. E Ele está fazendo isso na vida de Isaías. E agora, nesse momento em que Isaías está procurando respostas para as suas questões, porque se existe algo que de verdade acontece mais do que nós gostaríamos que acontecesse, são as perguntas que são suscitadas dentro das circunstâncias de crise. Há um momento em que nós mais questionamos as questões, questionamos a vida, questionamos a fé, se não em tempos de crise. Porque comigo, porque desta forma, porque assim, eu não estou entendendo o que é isto. Está ficando difícil, está pior. Deus, a única coisa que desfrutamos é do silêncio do Senhor nestes momentos. Mas quando nós olhamos para o texto, o que percebemos é que Deus tem a expertise, a competência, a habilidade de usar os momentos, os nossos momentos de solitude, para nos ensinar algumas lições que nós jamais esqueceremos. É no silêncio da dor de Isaías, indo ao templo, muito provavelmente, para acalmar o seu coração e as guerras que ele está sofrendo e as inquietações do futuro que ele desconhece, que Deus vai rasgar os céus, fazendo com que Isaías tenha uma experiência que ele jamais se esquecerá. É Ele quem diz e registra com grande clareza e cor os textos: no ano que morreu aquele que eu amava e cujo amor traz estabilidade para mim, que eu consegui
nestes momentos que Deus se compadece do nosso sofrimento e se revela a nós para apaciguar o nosso coração e dizer para nós: há algumas coisas que você precisa ainda aprender. Eram lições que Isaías precisava aprender e são lições que nós vamos aprender nessa noite. A primeira lição é que Deus, Ele tanto estabelece como se apropria de circunstâncias difíceis para se revelar a nós, a fim de trazer paz ao nosso coração e confirmar o propósito da nossa vocação. Isaías estava no lugar onde ele deveria estar, fazendo o que deveria fazer e experimentando o que precisava experimentar. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele vê o Senhor. Ele não só vê o Senhor, como agora os seus olhos são abertos para ele enxergar uma realidade que estava desconhecida aos seus olhos. Para enxergar algo cujos seus olhos estavam tapados para ver a respeito de si mesmo. Os olhos de Isaías são abertos para ver quem ele é de verdade. E nós só poderemos conhecer a realidade sobre nós através dos olhos de Deus e nunca através dos nossos olhos. Somente perceberemos as nossas condições reais através dos olhos de Deus. Aleluia. Isaías precisava agora perceber que não só a história de Israel, mas sobretudo a sua história individual e pessoal estava sob o cuidado soberano de Deus. Uzias morreu, mas há um rei exaltado que continua assentado em um trono de glória, cujo trono não há instabilidade. Ele continua governando, porque no céu nunca haverá crise. Esta era a primeira coisa que Isaías precisava conhecer. A Síria está se aproximando. Os rumores de guerra estão se tornando cada vez mais reais. Mas Isaías, fica tranquilo. Ainda há um rei assentado em um trono. O rei de Israel não é Uzias. O rei de Israel é El-Eli. Eu sou o rei de Israel. Ah, meus irmãos, nunca nos esqueçamos do fato de que enquanto estivermos vivenciando este tempo de grande dor, sabermos olhar para o lugar onde devemos olhar e buscar as respostas aonde somente nelas nós as encontraremos. E o lugar onde nós devemos olhar é olhar para o Senhor. É o único lugar onde nós olharemos e não nos perderemos. É o único lugar onde os nossos olhos estarão estabelecidos de modo a não nos perdermos à medida que estamos caminhando. É somente olhando para Deus que os nossos pés não tropeçam, que as nossas pernas não vacilam e o nosso corpo não se descansa. É em Deus, é de fato em Deus que deve estar depositada toda a nossa confiança e esperança. Deus está dizendo para Isaías: olhe para o lugar aonde você deve olhar, porque ainda há um rei assentado no trono, e cujo trono não há crise. Mas voltando à segunda lição, é somente nos olhos de Deus que
Isaías pode perceber quem ele é. É na santidade de Deus, na perfeição de Deus, na pureza de Deus, que Isaías consegue ter um padrão para medir a sua própria moralidade e a sua espiritualidade. Isaías desfruta de um momento para ele entender que todas as suas expectativas em relação ao ministério não devem ser comparadas com homens, pois estes homens não cumprem o padrão de pureza e perfeição que só podem ser encontrados em Deus. E é exatamente olhando este padrão, é exatamente percebendo este padrão, que Isaías pode ver o quanto ele está aquém. É somente olhando para a santidade de Deus que ele consegue ver o quanto ele é miserável. É somente na pureza de Deus que ele consegue enxergar a sua multidão de pecados. À medida que a gente se relaciona com Deus, é que essa experiência que vai se aprofundando e crescendo, que faz com que a gente conheça aquelas áreas mais delicadas e frágeis da nossa vida, que precisam sofrer o cuidado de Deus e o tratamento de Deus. Quando ele olha para Deus, ele não pode olhar para si mesmo da mesma maneira. E é exatamente olhando para Deus que ele diz: ai de mim, que eu estou morrendo. A consciência de Isaías é ferida pela certeza da morte, porque nada pode subsistir à realidade da glória de Deus. Quem é Isaías em relação a Deus? Um miserável pecador, depravado, imoral, que só tem uma coisa a dizer: os meus lábios estão impuros, e não só eu estou assim, como os meus amigos também estão assim. Ele não só consegue avaliar a si mesmo, como ele consegue avaliar todos aqueles que fazem parte da sua relação de amigos. Eu habito no meio de um povo de puros lábios. Oh, aleluia! É somente no nosso relacionamento com Deus que a gente consegue ter sucesso no caminho da santidade. Essa é a segunda lição que a gente consegue aprender. É a segunda importante lição. Somente no relacionamento profundo, contínuo, intenso e sincero que conseguimos encontrar o caminho da santidade. Pois é neste relacionamento que eu consigo medir a mim mesmo em relação ao Senhor. É neste relacionamento que eu tenho a oportunidade de dar solução àquelas questões bem delicadas. É neste relacionamento com Deus que eu consigo ser suficientemente honesto para reconhecer que eu preciso de conversão em algumas áreas. É somente nesse relacionamento com Deus que eu tenho a oportunidade de enxergar quem eu sou e humildemente confessar meus pecados e em arrependimento me voltar para Deus. Mas olha que coisa maravilhosa que a gente encontra à medida que nós avançamos. Que é através deste relacionamento que permite uma avaliação sincera, que a gente consegue ter a ação de confessar os nossos pecados e no ato da confissão experimentar algo maravilhoso. E sabe o que é? A graça, o amor
e o perdão de Deus. Somente alguém tocado pela graça de ver a glória de Deus, de enxergar a sua revelação, que pode confessar seus pecados e então será alcançado pela graça, pelo amor e pelo perdão de Deus. Oh, aleluia! Quantos são aqueles que foram alcançados e são alcançados pela graça, pelo amor e pelo perdão? Não há outro caminho senão a graça, o amor e o perdão do Senhor. Só isto faz com que a gente insista no caminho da nossa vocação, no caminho do nosso chamado. Oh, aleluia! E veja que é no ato humilde de confessar a nossa realidade que a gente desfruta disso, pastora. Na maravilhosa experiência de ser alcançado por Deus. Aleluia. E veja que a iniciativa não é de Isaías. A iniciativa é de quem? De Deus. E quais são as palavras de Deus para Isaías? Agora isto tocou os seus lábios, e a culpa, tua culpa, foi tirada, e o teu pecado perdoado. Ah, que doce palavra! Ah, que maravilhosas palavras! E como eu agradeço a Deus por Ele promover isso todos os dias. Porque se depender de mim mesmo, se depender de nós mesmos, nunca tomaremos a iniciativa de correr em direção a Deus. Mas graças a Deus que a iniciativa de correr até nós é dele, porque nos ama, porque a sua graça nos alcança e porque Ele, através da sua graça e do seu amor, nos perdoa, e este perdão restaura a nossa alma. Oh, aleluia! Aonde estamos restaurados pela graça, pelo amor e pelo perdão. Que coisa maravilhosa! Louvemos e agradecemos a Deus por isto, o privilégio de experimentarmos e sermos tocados na alma pela graça, pelo amor e pelo perdão de Deus. Que coisa maravilhosa! Oh, aleluia! E agora que Isaías experimenta na sua alma a delícia de ser perdoado, é que ele pode agora, sem pressão, mas voluntariamente, se manifestar positivamente ao convite de Deus. Porque o Senhor agora entende que Isaías está pronto para o seu chamado. E é exatamente por isso que o Senhor diz: quem é que eu vou enviar? Meu Deus! Quem é que pode ir adiante de mim? Deus só precisa fazer algumas perguntas para que Isaías responsivamente reaja a este chamado eficaz, irresistível e poderoso para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu entendo que hoje eu estou pronto. Oh, aleluia! E esta é a última lição que aprendemos com o texto de Isaías capítulo 6. Que o Senhor, Ele jamais enviará alguém sem que este alguém tenha sido antes transformado. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecerem todas as coisas, e após isso batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, nunca, jamais poderá ser uma iniciativa de pura empolgação. Jamais poderá ser apenas uma atitude
consciência sem que antes essa consciência tenha sido ferida e transformada. O Senhor jamais colocará no fogo da provação do discipulado aquele que Ele ainda não transformou. É por isso que muitos Jonas naufragam e retornam. Por quê? Porque ainda não foram transformados. E se nesta noite nós estamos falando sobre missões, e se arde em nosso coração e urge o desejo de ir, eu preciso entender, sobretudo, que antes de ir, o meu coração deve estar interessado em ser transformado e convertido à vontade de Deus. A pregação do Evangelho, o discipulado, a missão, a Missio Dei, que nós encontramos em Mateus capítulo 28, versículo 19 e seguintes, jamais poderá acontecer na vida de pessoas empolgadas. Jamais estará relacionado com aventureiros. Somente aqueles que antes se tornaram discípulos poderão fazer discípulos. É isso que nós aprendemos com Mateus capítulo 28. Somente depois de ter me tornado discípulo à semelhança de Cristo é que eu poderei fazer outros discípulos. É isso que Mateus está falando e é isso que Jesus está ensinando no capítulo 28. E a pergunta que eu faço para todos vocês: se há uma consciência de que eu preciso cumprir uma ordenança, uma vez que a Missio Dei é uma ordenança divina, é ordem de Deus que a gente pregue, evangelize, mas sobretudo discipule, porque é uma coisa completamente diferente do que apenas pregar. O discipulado exige renúncia, entrega, porque é viver e caminhar com o outro, completamente estranho. O discipulado é entregar-se inteiramente a uma outra pessoa que você não conhece. E se nós não estamos fazendo isso, então nós não estamos discipulando. Meu Deus! Somente discípulos transformados à semelhança de Cristo, que parecem com Cristo, estão prontos a fazerem outros discípulos. Por quê? Porque eles entendem que a sua vida será entregue inteiramente a uma outra pessoa. Aleluia, Senhor. Aleluia. E é na realidade da vida e do ministério de Isaías que todos nós nos encontramos. A história de Isaías deve ser a história dos filhos de Deus. As crises não estão para matar a nossa fé. As crises estão para forjar a nossa fé. O Covid não veio para criar resistência à igreja. A Covid veio para purificar a igreja. A Covid não veio para espalhar a igreja. A Covid veio para unir a igreja. Toda a crise, ela vem com o interesse pedagógico de fazer com que a gente aprenda que Deus, Ele é soberano, independente de qualquer um ou de qualquer coisa. Quantos concordam comigo? Digam amém. Então todos os filhos de Deus vão se encontrar e se ver na história de Isaías. E a primeira coisa que a gente aprende é que o Senhor, Ele tanto cria como se apropria das crises para fazermos enxergar e reconhecer e nos lembrarmos de que Ele ainda governa todas as coisas e nele não há instabilidades, porque Ele é Senhor. A segunda lição que a gente aprende com a vida, a história de Isaías, é que é na santidade de Deus que nós conhecemos a realidade de quem somos. E ao percebermos a realidade de quem somos, somos então impulsionados pelo Espírito a conversarmos a respeito dessas fragilidades, desses centros de fraqueza, para que então, confessando, nós experimentemos a graça, o amor e o perdão de Deus.
E por fim, a última coisa que a gente aprende sobre a vida do ministério de Isaías, da história de Isaías, que após passar dessas etapas que são necessárias para a nossa jornada de fé, nós então compreenderemos que ninguém é enviado sem que antes tenha sido transformado. E ao sermos transformados, voluntariamente e espontaneamente, reconheceremos que estamos prontos. E a pergunta que eu quero que você responda hoje é: você está pronto? Eu estou bom. Aleluia. Glória a Deus. Você está pronto? Se ainda há alguma dúvida na sua mente, no seu coração, não se desanime. Faça o caminho de Isaías. Vá até o lugar onde você sabe que você encontrará o Senhor. E lá, esteja aberto para desfrutar da maravilhosa revelação da sua santidade e pureza. Para que assim, através dos olhos dele, você consiga enxergar e ver quem você realmente é. E quais são as áreas que precisam de cuidado. Porque enganosamente dizemos conhecer a nós mesmos e sabermos quais áreas precisamos de cuidado, quando nós estamos nos enganando e perdendo tempo. Deus sempre vai quebrar os nossos ídolos. E se Ele precisar fazer com que você sangre para que seus ídolos sejam quebrados, Ele vai sangrar você para que seu ídolo quebre. E você então olhe e veja Ele assentado em seu trono, e os seus olhos não mais se percam à medida que você caminha. O que de verdade a gente aprende com o ministério de Isaías é que Deus, Ele muda a história através daqueles que Ele chama. Deus muda a história através daqueles que Ele chama. Quem foi e quem se tornou Isaías? Aquele que mais profetizou sobre as nações. Quem foi Isaías? Aquele que é reconhecido como evangelista do Antigo Testamento. Quem foi Isaías? Foi aquele que mais profetizou a respeito do Messias. A jornada de Isaías era difícil. O seu chamado era pesado. Mas para isso, Deus precisou tratá-lo. E Ele sempre precisará tratar a cada um de nós, para que por fim nós estejamos prontos para ir e pregar no poder do Espírito. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.